Olá, professores! Você está no canal Educação Estratégica e eu sou o professor Fábio. No vídeo de hoje quero falar sobre o plano de aula. Comecemos então pelo preenchimento do cabeçalho. Nome do professor, turma, componente curricular, que é o nome da disciplina que o professor trabalha, unidade letiva, se primeira, segunda, terceira ou quarta, turno, se matutino ou vespertino, dia letivo. Aqui é registrado cada dia letivo durante o ano, do primeiro ao último, ou seja, começando pelo número 1, 2 até os 200 conforme a lei. Data, dia que foi ministrada a aula. Lembrando que o preenchimento desse cabeçalho é para o ensino fundamental 1. Para o ensino fundamental 2, quase tudo se repete. O que muda é que ao invés de dia letivo, é registrado o número da aula, começando pela número 1, com o intuito de alcançar a carga horária da disciplina. Outra diferença é o registro do horário da aula, se primeira, segunda, terceira até a quinta. Objeto de conhecimento: preencher com o conteúdo que será ensinado. Desenvolvimento: levantando o conhecimento prévio. Aqui se começa a desenvolver a aula iniciando com o conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio não precisa ser o da BNCC. Pode ser o conhecimento prévio que o aluno tenha sobre o assunto já obtido no cotidiano. Exemplo: se o objeto de conhecimento for fração, o professor poderá usar uma situação comumente vivenciada pelos alunos no dia a dia relacionada ao tema. Poderá introduzir a aula fazendo aos alunos as seguintes perguntas para interagir. Quantos já foram a uma festa de aniversário? No momento de partir o bolo, ele foi dividido em quantas partes? Você comeu uma parte do bolo? Hoje vamos estudar sobre um tema que tem muito a ver com a história do bolo dividido em várias partes. Nosso tema de hoje é fração. Essa estratégia pode ser usada para introduzir qualquer assunto, sendo necessário apenas pensar antes que situação do cotidiano, possivelmente vivenciada pelos alunos, relacionada ao tema será usada. Depois desse momento de interação com questões relacionadas ao tema para introduzi-lo, o professor irá para o ensino do tema usando as seguintes perguntas para explicá-lo. Orientações didáticas. Depois do conhecimento prévio, esse é outro item do planejamento de aula. Nesse item você tem as seguintes perguntas: o que, como, quando, onde, para quê. Por que ensinar fazendo perguntas? Como ensinar um conteúdo fazendo essas perguntas? Primeiro vamos para o porquê. Porque é um método divino. Jesus Cristo fez o uso desse método muitas vezes em seus ensinos e pregações. Sendo um método divino, esse sem dúvida é o melhor método para se ensinar. Sócrates, considerado o maior dos filósofos, também fez uso desse método. Ele declarou: ensinar é questionar, fazer surgir pensamentos no aprendiz, disfarçar que somos aqueles que sabem. A ideia aqui é que o pedagogo faça perguntas, disfarçando como se não soubesse o assunto, com o intuito de tirar do aluno respostas. Platão, discípulo de Sócrates, também defendeu esse método. Ele declarou: ensinar é interrogar, não dar um saber, mas permitir o acesso ao questionamento. A ideia de Platão aqui é não dar o saber de forma pronta, mas entregá-lo pelo questionamento. Ensinar fazendo perguntas coloca o aluno como um ser ativo no processo ensino-aprendizagem, e não um ser passivo que apenas absorve e aceita tudo sem questionar nada, tornando assim as aulas monótonas, previsíveis e até entediantes. Não é à toa que Jesus Cristo e outros homens sábios da história da humanidade, como Sócrates e Platão, fizeram uso desse método e cativaram profundamente a atenção do público para quem eles ensinavam. Você, professor, certamente conseguirá cativar muito mais a atenção dos seus alunos se utilizar também esse método.
Agora, como ensinar um conteúdo fazendo perguntas? Utilize as seguintes perguntas que já estão no item Orientação Didática do plano de aula, nesta ordem, para ensinar os conteúdos do livro didático. O que, como, quando, onde, para quê. Começamos com o que. Se o tema é fração, depois de anunciar o tema fração, você vai fazer a pergunta: o que é fração? Se o tema é verbo, você irá começar fazendo a pergunta: o que é verbo? Espere alguns alunos trazerem algumas respostas, valorize as respostas dadas pelos alunos, ainda que não sejam totalmente precisas. Escreva no quadro as respostas mais aproximadas em frases curtas. E em seguida, o professor trará a definição precisa para a pergunta. Se é fração, a definição seria partes do todo. Se verbo, palavra que expressa uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Para aprofundar o ensino do tema, o professor trará alguns exemplos do livro didático. Agora, o como. Se o assunto é verbo, a pergunta será: como usamos os verbos? A resposta seria em situações que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. No entanto, aqui se deve fazer comparações, ilustrações práticas que ocorrem no cotidiano do aluno. A ideia do como é utilizar exemplos bem práticos. Isso facilitará o entendimento do aluno. É importante partir da teoria para a prática, como estamos vendo, do que para o como. Quando e onde? Não são tão necessários, às vezes, ao ensinar algumas matérias ou assuntos. Eles se confundem e se misturam com o como, obtendo respostas parecidas ou iguais. Mas podem e devem também ser usados. É só verificar bem o momento ou a situação do seu uso, pois em algumas disciplinas ou conteúdos, eles até se encaixam melhor que o como. Para quê? Para que precisamos saber ou conhecer sobre verbo, por exemplo? O para que é importante porque ele nos leva à finalidade de se aprender aquele conteúdo, dando sentido ao estudo do mesmo. No caso do verbo, é importante aprendê-lo porque ajudará no aprendizado de outros assuntos da língua portuguesa. Nos ajuda a falar corretamente, porque cai em concurso, no vestibular. Quero terminar com uma observação quanto ao uso dessas perguntas na disciplina de História, em função dos fatos já terem ocorrido estando no passado. No entanto, essas perguntas podem ser adaptadas. Ao invés de o que é, usamos o que foi. Ao invés de como usamos, mudamos para como ocorreu. Ao invés de para que serve, para que serviu. Aqui pode ser usada aquelas outras perguntas: o quando, se referindo à data do acontecimento, e o onde, se referindo ao local onde os fatos ocorreram. Vamos para o último item do plano de aula, que é pedir aos alunos um resumo escrito ou verbal do que foi explicado na aula. A ideia aqui é levar os alunos individualmente à prática da teoria explicada. Esse item do planejamento é opcional. O professor poderá pedi-lo todas as vezes que explicar um novo conteúdo ou apenas algumas vezes. Isso dependerá do professor. Diante de tudo que foi exposto, pode até parecer algo extenso diante de tantas explicações. Mas muito pelo contrário. O plano de aula contém apenas 3 itens a ser preenchido: o conhecimento prévio, orientações didáticas e o resumo prático da teoria explicada na aula. O professor terá apenas que pensar nas perguntas que ele irá usar nos 2 primeiros itens do planejamento para explicar o conteúdo. E por fim, o resumo prático da teoria, onde o professor irá escolher se irá usá-lo todas as vezes ou apenas algumas vezes. Assim, finalizo as explicações sobre o plano de aula.